estou muito feliz de estar aqui para falar de um tema tão hermético, tão fechado, né? Acho que a primeira coisa é lembrar do pote hermético, né? Porque é uma coisa que está muito fechada. É um pouco pretensioso da minha parte vir aqui em tão pouco tempo falar de um assunto tão complexo, mas eu acho que o objetivo é mostrar para as pessoas um pouco sobre isso, né? Que essa filosofia, ela serve para pensar várias coisas, né? Como que eu fui parar nisso? Hoje também me fizeram essa pergunta, mas como que você descobriu isso, né? Acho que pela filosofia, de ouvir falar de hermetismo, porque sempre tive interesse sobre assuntos que falam de ocultismo, de esoterismo, de futurismo, e esse nome, hermetismo, Hermes Trismegistus, ele sempre de alguma forma aparece ou ele está relacionado. Então é uma linha, é uma escola filosófica que ela é muito importante, porque a partir dos pensamentos desta figura você consegue construir a base de entendimento de várias linhas de pensamento, ciências, estudos. Para você entender a astrologia, né, se você for fazer um curso que seja um curso estruturado, para você entender o que é, a primeira coisa que você vai ler é o Kybalion, que é o livro do Hermes Trismegisto, que é bem fácil de encontrar, fácil de baixar, é um livro que foi editado muitas vezes, mas ele tem um pensamento central para a gente conseguir entender todas essas ciências, né? A gente fala, quando você pensa em astrologia, você pensa primeiro no signo solar, você pensa nas casas, pensa nos planetas, mas para você entender como que de alguma forma isso se relaciona com o indivíduo, a melhor forma de explicar é a gente começar a falar de hermetismo, né? Falar um pouquinho de Hermes, assim, é uma figura muito controversa, muito difícil de encontrar informações realmente fidedignas, porque a gente está falando de uma figura que tem mais ou menos 2.500 anos antes de Cristo. Antes de Cristo. Então, a gente está falando de quase 5.000 anos de história, né? 4.500 anos de história. Então, é difícil entender exatamente de onde veio essa pessoa, como que ele surgiu, de onde esse pensamento foi se estruturando. A gente tem alguns registros que vão documentando isso, mas é difícil falar exatamente quem foi, né? Tem uma corrente de estudos sobre isso que fala que, na verdade, ele não foi uma pessoa só. Foram 3 pessoas que viveram mais ou menos num período de uns 300 anos, que conseguiram sintetizar esse pensamento, que são as 7 leis herméticas, né? Falar de Trismegisto, então, é falar de astrologia, é falar de alquimia, é falar de tarô, é falar de várias coisas, né? Ele não se relaciona diretamente com tudo isso, ele não fala sobre esses nomes, não usa essas coisas na obra dele, mas tudo que ele foi escrevendo, ele foi traduzindo, é muito importante, né? A gente fala, olhar para as 7 leis é muito complexo, porque uma enciclopédia que tem 1.000 páginas, milhões de páginas às vezes, não dá conta do que 7 linhas conseguem explicar para a gente a respeito do funcionamento do universo, do funcionamento da natureza, do funcionamento das coisas que estão nesse mundo visível e invisível.